Para a nossa meditação nessa noite, meus irmãos, leiamos o Salmo 142. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Oração no meio de grande perigo. Salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nem um lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Oremos. Pai querido, te louvamos pela bênção do culto, pelos cânticos que entoamos agora, pela certeza de que o Senhor merece toda a honra, louvor e glória. E pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração, pela tua bendita palavra. Tem misericórdia de cada pessoa que vem aqui hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero estudar, meus irmãos, com a igreja, este salmo, dentro do tema, lições de uma caverna. Primeiro vamos ver o contexto. Davi pertence a uma família com mais 7 irmãos. Saul vivendo um reinado ruim. Samuel já cansado dele. Samuel enfrenta Saul dizendo, olha, o que Deus pediu de você foi obediência. E ali há um rompimento. A história bíblica diz que Samuel vai à casa de Jessé, e na casa de Jessé ele pede que para que se apresentem os filhos, e aparece ali os irmãos de Davi, um por um, e é interessante que Samuel, quando vê Adonias, ele se empolga dizendo, esse cara vai ser rei. E Deus coloca no coração de Samuel, não atentes para a aparência. Deus não olha essa aparência. Tem mais filho? Tem um menino, está cuidando de ovelhas. Manda buscá-lo. É ruivo, é filho, é um dos mais moços da descendência de Jessé. Vem Davi. Quando Samuel o vê, esse é o rei. Esse é o rei que vai ser ungido. Esse é o rei escolhido por Deus para reinar sobre Israel, logo depois de Saul. Mas o que acontece? Saul está na ativa. Samuel recebe o reino como promessa. E aqui começam, meus irmãos, as trajetórias na vida de um homem. O que acontece? A mudança. O rei, a partir do momento que Davi é ungido, o Espírito do Senhor sai de sobre ele. Um sujeito que recebia a bênção de Deus, agora recebe o demônio sobre a sua vida. Exatamente isso, o espírito maligno se desce, possui a vida de Saul. Ele começa a viver um momento difícil, e ele começa a procurar alguém que toca harpa, alguém que pode trazer algum sossego para a alma dele. Quem ele traz?
Davi. Davi dedilha a harpa, e dedilhando a harpa, acalma o coração de Saul. Se torna o seu escudeiro. Saul não sabe que ele foi ungido. As provas vão começar a acontecer. Israel está em luta, está em guerra com os filisteus. Aparece um sujeito grandão com mais de 3 metros, chamado Golias, desafia, grita, esbraveja. Não há homem que o afronte e o confronte. E agora Davi, indo visitar os seus irmãos, vê essa situação. Ele assume uma postura, ele responde no seu coração, e de repente, está diante de Saul agora, um menino, e é interessante que Saul não o conhece. Como é que não conhece alguém que dedilha perto dele? Porque simplesmente, meus irmãos, não havia nenhum contato de Saul com Davi, apenas um instrumento, alguém tocando uma harpa ali, para espantar o demônio. E agora, Davi assume uma batalha, mata um gigante, cresce diante dos olhos do rei, as mulheres encantam-se com Davi. Davi agora não é aquele que mata milhares, mas ele sobrepõe sobre 10 milhares. O que aconteceu? Um homem começa a ficar com ciúme, um coração esbraveja, um ódio aparece, problemas começam a acontecer na vida desse rei que agora já não olha com facilidade Davi. Ele tinha oferecido uma esposa e no meio do caminho alguém pega e leva embora a primeira filha mais velha dele. Só que Mical se apaixona por ele e de repente Davi se torna sogro do rei. Só que o rei tinha uma vontade muito grande de matar Davi. Por 3 vezes ele tenta. Davi se esquiva e agora está na hora de começar a fugir. Não há mais o que fazer. É fugir para viver. É fugir para sobreviver. Davi foge, vai a Nobe, encontra-se com Aimeleque, encontra-se com o sacerdote, e esse sacerdote tira pão que era consagrado ao Senhor, permite que Davi alimente ele e alguns homens que estavam com ele, e ali de repente começam a acontecer problemas. Havia um sem vergonha, um fofoqueiro chamado Doeg, e esse Doeg simplesmente sai para contar a Saul de que aquele sacerdote havia ajudado a Davi e alguns dos seus homens. O rei manda que todos os 85 sacerdotes fossem mortos, e a mão de Doeg, o fofoqueiro, é quem estraçalha e mata aqueles homens. Davi continua fugindo. Davi pega a espada que estava lá na casa dos sacerdotes. E de quem era a espada? A espada era de Golias. Imagina, Davi está tão perdido, meus irmãos, que ele foge para a região de Gate. E ele se encontra com Aquis, que é o rei sobre Gate. E quem que era Gate, meus irmãos? A região que viveu Golias. Imagina o homem chegando com uma espada de Golias e começa a ver ali o rei, o pessoal começa a vê-lo, os soldados dizem: esse camarada aí não é Davi? Esse camarada não é aquele que as mulheres cantam? Esse é o cara que mata 10 milhares. E Davi percebe que vai morrer. Ele finge de amalucado, ele finge de doido, ele cava com as mãos o chão, baba e escreve o Salmo 34. Depois você pode ler em casa. E dali ele sai bem depressa, porque na terra do inimigo ele morreria também. E o que acontece? O texto que nós lemos. Davi, meus irmãos, ele é obrigado a encontrar um lugar muito difícil. E andando agora por mais de 2.000 quilômetros em Israel, nós vimos algumas centenas de cavernas comuns no deserto do Neguebe, no deserto da Judéia, na região de En-Gedi, onde Davi se esconde, cavernas enormes. Que tamanho? Nós entramos em 2, onde simplesmente a gente anda 20 minutos dentro dela, e numa escuridão terrível. Estou citando esse fato, meus irmãos, porque muitas vezes, e aqui eu começo essa meditação, muitas vezes nós vamos passar por cavernas,
Nós vamos ter que entrar em algumas delas. E nessa noite eu queria que nós analisássemos juntos esse salmo e pensássemos: quem é que nunca se sentiu aflito? Quem nunca aqui sentiu, de alguma forma, a hostilidade do inimigo poderoso? Quem nunca enfrentou uma incompreensão na casa, na vida, no trabalho, em atividades com amigos? Quem aqui nunca viu um ente querido acometido de uma doença terminal? A vida se esvai, as lutas acontecem, não se sabe o que faz, a doença leva. Quantas vezes nesse momento a incompreensão, quantas vezes nesses momentos a discórdia ainda aparece e bate na porta da nossa casa? Quem é que nunca esteve numa caverna? Davi aqui está numa caverna, e esse salmo é o salmo de alguém que está profundamente em luta, se sente nesse momento deprimido, não sabe mais o que fazer, não aguenta mais ser perseguido pelo inimigo. Tal foi a sua insanidade que ele corre para os braços do inimigo, e dali ele sai correndo, e ele percebe que o único lugar seguro para viver nesse momento é dentro de uma caverna. Ele não está bem, mas ele é alguém que confia em Deus, e eu queria que nós analisássemos juntos, a primeira coisa, a situação de um homem na caverna. Dentro da caverna, ele ora: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Esse é um momento na vida de Davi, meus irmãos, que ele ergue a voz. Eu creio que muitos de nós já fizemos isso várias vezes, erguer diante de Deus a voz. Deus, eu não aguento, eu não tenho mais forças, eu preciso de ajuda. E esse erguer a voz se torna clamor. O clamor, meus irmãos, é o tremular da voz, é o timbre de colocar diante de Deus aquilo que faz sucumbir a minha alma. E nesse momento eu suplico. A situação desse homem na caverna faz com que ele derrame diante de Deus. No versículo 2 diz: derramo perante o Senhor a minha queixa. A palavra, meus irmãos, no original significa: eu derramo diante de Deus as minhas perturbações, as minhas lutas, aquelas coisas que eu não compreendo, aquelas coisas que pesam sobre a minha alma nesse momento. E o salmista continua dizendo: e na sua presença eu exponho a minha tribulação. Eu creio, meus irmãos, que muitos de nós já passamos momentos como esse. Muitos de nós já vivemos tempos onde a caverna aparece como utensílio de sobrevivência sobre a nossa vida. E é isso que esse salmo está tratando. A situação desse homem, há desânimo no coração. A situação desse homem, ele sabe que Deus o conhece, e o caminho que ele precisa seguir agora é o caminho que desata as armadilhas, e ele olha para Deus, ele busca em Deus ajuda, e ele vai dizer: Deus, olha para a minha direita. A visão de olhar para a direita, meus irmãos, é que na concepção judaica, à direita se colocava o advogado, aquele que me defende, aquele que luta a minha causa, aquele que está por mim. E Davi está dizendo: não tem ninguém comigo. Deus, eu não tenho ninguém agora que se preocupa comigo, é o que ele está dizendo. Ele está dizendo: Deus, eu não tenho um abrigo seguro. Deus, eu não encontro hoje pessoas que se importam com a minha vida. Eu só vejo o inimigo assolando, correndo, perseguindo, querendo matar, querendo tirar a minha vida. E era sogro. Um homem enlouquecido atrás da vida de um homem chamado Davi. Quando se analisa, meus irmãos, o que levou Saul a ficar com tanta raiva, né? Já citamos aqui, né? As mulheres dançam, cantam, as mulheres gritam, as mulheres, enfim, se tornam fãs de Davi, e isso deixou aquele homem muito irritado.
esse aborrecimento traz para a alma dele ódio, mágoa, ressentimento, enfim, preciso matar esse sujeito. Só falta ele tomar meu reino. A inveja toma e detona o coração de Saul, e agora ele o persegue. Há uma desintegração na vida desse homem. Não apenas Satanás ocupa espaço na sua vida, mas, meus irmãos, há uma desordem, há uma demência, há uma aniquilação da mente, há uma desordem no coração, há problemas emocionais gritantes na vida de Saul, que simplesmente persegue. Encontramos, meus irmãos, na vida do homem perseguido, a situação desesperadora. O versículo 3 vai dizer: quando dentro de mim me esmurece o espírito, conheces a minha vereda. Meus irmãos, eu queria dizer para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, talvez você já ficou desanimado alguma vez, porque isso acontece com a gente. Talvez você não tenha tido respostas em algumas áreas, onde você precisava e buscou e pediu, rogou, implorou, e a resposta não veio. O salmista está dizendo: Deus, mesmo que eu não tenha a resposta, mesmo que eu não saiba o que vai acontecer, mesmo que eu não tenha hoje, enfim, tranquilidade e paz no coração, eu sei que o Senhor conhece a minha vereda, eu sei que o Senhor conhece cada lugar que eu piso, eu sei que o Senhor conhece a caverna que eu me escondo, eu sei que o Senhor conhece as dores que afligem a minha alma hoje, eu sei que o Senhor conhece os detalhes da minha existência. É o que o salmista está dizendo para Deus. Eu sei, Deus, que nesse momento, onde eu estou desanimado, esmurecido, não aguento mais fugir, não aguento mais ficar escondido em cavernas, enfim, há armadilhas por todos os lados sobre a minha vida, eu sei que o Senhor conhece cada passo, cada vereda, cada caminho, cada atalho da minha existência. Essa é a situação de um homem que está na caverna, clamando, suplicando, gritando, se queixando, expondo a sua tribulação, esmorecido no espírito, não aguentando mais, consciente de que armadilhas estão por todos os lados, e ele pede socorro e ajuda. E ele sabe que o Deus que ele crê conhece claramente a vereda da sua vida. Mas existe, meus irmãos, um outro ponto: a atitude desse homem da caverna. O verso 5 vai dizer: a ti clamo, Senhor. Eu estou convidando a cada irmão que está aqui hoje, que já viveu momentos difíceis e vai viver, vive caminhos muitas vezes incompreensíveis, e muitas vezes eles vão se repetir, e muitas vezes nós vamos, meus irmãos, tentar nos esconder em cavernas, e o risco que nós corremos não é quando entramos em cavernas, mas quando as cavernas entram em nós, quando nós começamos a viver, meus irmãos, completamente no escuro, sem enxergar a esperança. Aqui o salmista, meus irmãos, ele toma como atitude, ele continua clamando ao Senhor, e ele começa, meus irmãos, a dizer para Deus: Deus, se tem alguém que continua sendo meu refúgio, é o Senhor. Se eu tenho alguma coisa que vale a pena, que é ganho, que é quinhão, que é de valor, é o Senhor. O Senhor é o meu quinhão na terra dos viventes. E ele vai dizer aqui no verso 6, e eu convido a cada irmão a aprender, meus irmãos, com essa oração, a gente ter coragem de repetir essa oração, muitas vezes diante de Deus, nas nossas cavernas e lutas. E ele vai dizer aqui no versículo 6, atende, ó Deus, o meu clamor, eu estou muito fraco. Alguém já viveu isso? Nós ficamos fracos, meus irmãos, quando nós não temos respostas. Nós ficamos fracos, meus irmãos, quando um problema vem, vai e não passa. Nós começamos a ficar fracos, meus irmãos, quando simplesmente o túnel é comprido demais e a luz é muito pequena. Começamos a ficar fracos, meus irmãos, na mesma visão aqui de Davi, quando clamamos
clamamos, esperamos, aguardamos, batemos na porta e a resposta, meus irmãos, demora a vir. Se a situação do homem é de completa depressão, a atitude desse homem é de um completo clamor. Mas também, meus irmãos, o pedido desse homem é que aconteça na sua vida uma mudança completa. E eu queria perguntar a você: você acredita que Deus pode mudar? Você acredita que Deus pode moldar? Você acredita que Deus pode refazer? Você acredita que Deus pode ressuscitar? Você acredita que Deus pode moldar de novo? Você acredita que Deus pode começar a escrever novas histórias naquilo que simplesmente hoje é uma caverna de escuridão, onde eu não enxergo nada? Se você pensa que Davi está aqui na caverna de Adulão, com lâmpadas acesas, com tochas, não, meus irmãos. Quem está escondido, com medo, deprimido, e nós entramos em caverna assim ali só para enxergar o que significa. Você entra num lugar, meus irmãos, onde você não enxerga nada. Depois você tenta apalpar para sentir ali algum lugar para que você vê parede, e ali você se assenta. Você não enxerga nem para frente, nem para trás, nem para o lado, para lugar nenhum, porque a escuridão é completa. E se a gente não tomar cuidado, meus irmãos, essa escuridão desce na alma. Essa escuridão começa a fazer prato de vida. Essa escuridão começa a se tornar simplesmente, meus irmãos, jornada de existência. E muitas vezes nós começamos a sucumbir. Davi, meus irmãos, vivendo na caverna, vivendo, meus irmãos, no momento onde ele não enxerga nada, e simplesmente Saul procurando ele por todos os lados. Ele grita, ele clama, ele pede, ele implora, ele chora, ele está deprimido. Ele sabe que Deus conhece a sua vereda, e ele continua, meus irmãos, dizendo: Deus, me livra dos perseguidores. Eles são mais fortes do que eu. Eu queria dizer para cada um de nós aqui, meus irmãos, tem muitos inimigos que são muito mais fortes do que a gente. Tem muitas ciladas, meus irmãos, que elas simplesmente são fatais para a nossa existência. Mas Davi aqui não está lidando com ele, com a sua força. Davi está buscando aqui, meus irmãos, aquele que tem força de sobra, aquele que tem resposta a qualquer momento. Davi continua gritando, meus irmãos, e o último pedido que ele faz, e eu coloco diante de Deus a vida de cada pessoa que vem aqui hoje, porque pode ser que você esteja vivendo essa experiência de Davi aqui. Davi vai dizer, meus irmãos: Deus, tira a minha alma do cárcere. Davi não sabe o que fazer. Davi sente-se prisioneiro, não apenas numa caverna, não apenas como um fugitivo, não apenas acossado por caçadores que querem matá-lo, não apenas expondo a oração em desespero diante de Deus, não apenas sentindo toda a aflição. Ele crê, meus irmãos, enquanto ele faz essa oração, que Deus pode mudar a sua sorte. Ele crê que Deus pode mudar essa história. Ele crê que Deus pode começar a reescrever esse momento tão difícil que ele está vivendo, que já dura anos. Gritar aqui para Davi não é falta de fé. Gritar aqui é continuar clamando e crendo que tem um Deus que abre portas, tem um Deus que acende luzes na caverna, tem um Deus que mostra novos caminhos, tem um Deus que é capaz de trazer respostas que eu não tenho hoje. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Meus irmãos, depois você pode ler em casa. Davi recebe resposta de Deus.
O pedido de um homem na caverna vai se tornar para Deus, meus irmãos, uma declaração de confiança do servo que depende e crê que Deus pode. E esse Deus, meus irmãos, se dispõe. E dias depois, você pode ler em casa, Deus vai encher aquela caverna de gente. Dias depois, Deus começa a reescrever a história de Davi. Dias depois, Deus coloca ali na caverna um monte de homem tudo baleado, né? Endividados, gente com problemas emocionais, mas gente que vem atrás de Davi. Davi não está mais sozinho. Deus tem uma resposta para o coração dele. Aqueles 400 homens que buscam Davi ali na caverna de Adulão e também na caverna de En-Gedi, são as duas que ele esconde, simplesmente se tornam os seus generais, os seus melhores soldados, os homens que morrem por ele, os homens que começam a formatar, meus irmãos, o reino, os homens que caminham com Davi nas regiões de Hebrom por 7 anos, até o dia que Deus faz cair Saul, e Davi caminha de forma sobraceira, meus irmãos, e vitoriosa, para o trono que ele vai ocupar ali em Jerusalém. Quando se visita Israel, tem 2 nomes que incomodam demais os judeus. E se tem esses 2 nomes que incomodam demais, porque marcam profundamente a vida deles, um é Abraão e o outro é o rei Davi. Porque em cima desse rei Davi passa toda a história de um povo. Porque é pelo rei Davi, meus irmãos, que vem o leão da tribo de Judá, Jesus. Aquele, meus irmãos, que nos dá as nossas completas vitórias. Aquele que tem poder para nos arrancar de todas as cavernas possíveis que podem aparecer na nossa vida. Aquele, meus irmãos, que tem todo o poder para retirar todas as pressões que podem abater e abalar a minha alma hoje. E eu queria que você saísse daqui nesta noite, crendo claramente que o Deus que está sobre a sua vida, ouve a sua oração. O Deus que está sobre a sua vida, é o Deus que não tem medo de ouvir as suas queixas. O Deus que está sobre a sua vida, pode receber com clareza as tribulações da sua alma. Esse Deus que está sobre a sua vida na pessoa de Jesus, que atua pelo Espírito, Ele conhece o teu esmorecimento, Ele conhece a vereda da tua vida, Ele conhece as armadilhas que armam contra você, Ele conhece claramente quando você tem apoio ou não tem apoio, porque Ele é Deus sobre a sua vida, e da mesma forma que Ele fez com Davi, meus irmãos, Ele pode fazer com cada um de nós. Deus não tem brincado com a gente, Deus não tem feito, meus irmãos, a gente de boneco de palhaço. O Deus que nós temos, meus irmãos, é o Deus que envia Jesus, é o Deus que permite que o seu Filho morra na cruz do Calvário, é o Deus que simplesmente nos faz assentar nos lugares celestiais com Ele, é o Deus que simplesmente nos transforma em mais que vencedores e vitoriosos nele e para a glória dEle. É interessante a gente analisar por que Deus permite algumas cavernas na nossa vida. Pedro responde, a Bíblia diz que é para firmar, fortalecer, aperfeiçoar, fazer crescer na graça do Senhor, crescer na dependência de Deus. E eu convido a cada um de nós que estamos aqui, meus irmãos, não importa o tamanho da luta que você tenha tido ou tenha, não importa o tamanho dos embaraços que você vive, não importa as sobrecargas que vêm sobre a sua vida, não importa se algum dia você entrou numa caverna e hoje você não tem nem vontade de sair de lá, Deus está dizendo que nele você se torna completamente vencedor, porque Ele é Deus que continua ouvindo cada uma das nossas orações. É um Deus que não brinca com a gente, é um Deus que me leva a sério, é um Deus que escreve meu nome na glória dos céus por causa de Jesus. É o Deus que sabe da nossa luta, da nossa dor, das aflições. E muitos de nós que estamos aqui, meus irmãos, já viveu esse ano muitas dores. Eu estou diante de pessoas que perderam.
Eu estou diante de pessoas aqui que derramaram lágrimas intensas porque perderam queridos. Eu estou diante de pessoas aqui que lutaram com lutas, debilidades, aflições e escravidões. Eu estou diante de pessoas aqui que derramaram lágrimas de tristezas por lutas com relação ao trabalho. Estou diante de pessoas aqui que viveram situações aflitivas com relação a relacionamentos, casamentos. Nós estamos diante de pessoas, meus irmãos, que simplesmente são como nós, que muitas vezes querem encontrar uma caverna. E eu estou dizendo para cada um de nós, na vida do crente, meus irmãos, não adianta você buscar qualquer lugar escuro, ali Deus vai estar. Não adianta você entrar no mais fundo do buraco, ali Deus vai te buscar. Não adianta você querer se esconder e criar fatalidades para a sua vida. Esse Deus que te ama vai te buscar, meus irmãos, porque Ele não abre mão da tua vida em nenhum momento, porque Ele já te colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você é dele, completamente dele, e a glória dos céus te pertence por causa da pessoa de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus aplique essa palavra ao seu coração. Vamos orar como igreja. Eu vivi aí nos últimos 30 dias momentos bem difíceis. Eu tive que dar umas entradinhas em caverna, não foi fácil. Em 30 dias que eu estou tratando da minha voz, Faustinho pediu para eu ficar 60 dias calado, eu fiquei 30, eu estou voltando hoje, na semana que vem já calo mais um pouquinho. Ora por isso, preciso sarar completamente. Se começa a cantar, já fico rouco. Ora por isso. E esses momentos debilitam, meus irmãos. A gente começa a querer se esconder, a gente começa a querer ficar sozinho, a gente começa a querer ficar quieto, e Deus não deixa. Glória a Deus, porque Ele é Deus que trabalha na luz, e na luz Ele vai me manter para a glória dEle. Sem caverna, que Deus se tire para a sua bendita e verdadeira luz sempre.